Bom, começando mais uma conversa aqui da Gramado Clínica de Olhos, né? Então a gente inventou de começar um podcast aí faz alguns dias e gravamos a primeira em Gramado e estamos agora nos estúdios da Clube 88.5 gravando o nosso segundo episódio aí, né? Então hoje a equipe, as minhas colegas, né, vieram junto hoje para gravar comigo e conversar um pouquinho sobre questões de oftalmologia, alguma coisa de catarata e falar um pouquinho da rotina do oftalmo que a gente tem na clínica, né, no dia a dia. Então, me apresentando, Rodrigo Pazeto, @Dr. Rodrigo Pazeto. Luísa, @LuBecline. Eu sou Larissa, @oftalmolarissa. Bom, eu acho que a gente tem aí uma questão que é do dia a dia nosso, né? Que tem muita questão envolvida, assim, a cirurgia mais feita na oftalmologia é catarata, né? Então acho que a gente pode, dentro dos temas de oftalmo geral, catarata sempre é um tema que vai aparecer, né? Então a gente tem aí um dia a dia de atendimento as coisas que envolvem a cirurgia de catarata. Queria um pouquinho da visão de vocês e da opinião de vocês sobre o que aparece no consultório, né? Eu sei que tem pessoas que, quando tem catarata, elas têm muita dúvida e tal, mas a gente falava em outro vídeo que, mais ou menos pra gente poder entender, assim, a catarata é uma coisa que surge de maneira natural pela idade, né? Então, a gente pode mais ou menos dizer que a gente tem, assim, até os 40 anos, algumas correções de grau, por exemplo, algumas patologias dessa faixa etária, mas que não envolve catarata normalmente, embora algumas traumáticas ou cataratas especiais podem surgir. Mais ou menos dos 40 aos 60 anos, a gente tem presbiopia ou aquela questão da visão de perto, né, que se faz ajuste de óculos, troca de óculos, enfim, que é normal. E é muito interessante que após os 60, ou às vezes até um pouquinho antes, as pessoas elas continuam querendo trocar o óculos e em algum momento não funciona mais, né? Porque aí começa a aparecer a catarata, que é a turvação ou a perda de transparência da lente natural do olho. Então, de vocês assim, de consultório, vocês viram isso acontecer muitas vezes já, e com a experiência de vocês, assim, ao se deparar com uma catarata no consultório, como é que vocês conduzem? Começa? Então, é uma analogia que eu gosto de conversar com o paciente, é da máquina fotográfica, né? Muitas vezes a pessoa, como o doutor disse, vem para trocar o óculos, só que a lente natural do olho está embaçada. Então não adiantaria, né, trocar o óculos, colocar uma lente na frente, se a lente natural dentro do olho está opacificada. Então, na cirurgia a gente faz uma substituição dessa lente por uma lente artificial, né, que corrigiria também o grau do paciente. Eu também acho que uma questão que chega muito no consultório, que os pacientes têm dúvida, é quando que eu devo operar essa catarata. Ou vem para uma segunda, uma terceira opinião, porque algum colega acha que é o momento, outros não. Então, quando o paciente chega, eu sempre procuro explicar o que é a catarata, né? Qual é que é o benefício e por que o óculos não funciona mais, ou porque não adianta trocar o óculos. E eu sempre abordo que o paciente já chega com a ideia de que mas bota um pouquinho mais de grau que eu vou conseguir enxergar melhor com o óculos. E sempre tentar esclarecer para ele que não é colocar um pouquinho mais de grau no óculos que vai fazer que ele enxergue melhor, ou até mesmo alguns pacientes ficam insatisfeitos, saem, fazem o óculos com outro colega e retornam porque não ficou o que eles esperavam, ou durou pouco tempo, ou não estão satisfeitos, né? Eu costumo explicar que o óculos, na verdade, ele tem assim, uma cultura muito mais forte, de muito mais tempo do que as cirurgias mais modernas. Então, o peso cultural de usar óculos ele é muito maior, ele é muito mais forte. É difícil de ir contra a cultura. E principalmente porque se criam muitas imagens, muitas imaginações, muita fantasia em torno de uma cirurgia. As pessoas dizem, parece que vai abrir o olho, algo assim, mas não é nada disso. Na verdade, a gente tem hoje um procedimento que é muito mais controlado, muito mais seguro, e há uma surpresa muito grande quando as pessoas elas vão para o centro cirúrgico, fazem uma cirurgia rápida que funciona de uma maneira muito objetiva. Outro dia, tirando curativo ou logo depois de operar, imediato, né? é praticamente imediato, né?
Essa semana eu tive no consultório também uma situação de uma paciente de 50 anos que um olho ela estava já com essa queixa de visão turva, embaçada, e fazendo o exame completo, com o teste do grau, vendo a questão da lente, né, onde se forma a catarata, o fundo do olho, eu diagnostiquei uma catarata que seria indicada a cirurgia. E a paciente me perguntou, poxa, mas eu só tenho 50 anos. E aí eu expliquei para ela que sim, né, a catarata a partir dos 50, 60 anos, ela é mais prevalente. Mas não existe uma idade, né, única para desenvolver a catarata. A gente sabe que até bebês podem ter a catarata, né, congênita, claro que é mais raro, mas a catarata pode aparecer em qualquer idade. O paciente que já me disse que eu me sinto jovem, né? Como que eu tenho catarata, mas a questão não é, aí é uma questão biológica mesmo, né? A idade, de fato, ela vai ter... Ou de alguma doença associada. Ou de diabetes, ou de alguma outra doença metabólica, enfim, né? Pode acontecer. Rodrigo, será que a gente consegue ver aquelas imagens do olho com catarata, que são aquelas primeiras, antes ainda, 01, 02 ali? Isso. Então acho que aqui a gente pode explicar um pouquinho, né? Que vendo um olho... Luísa, quer explicar pra gente o que é a catarata ali? Então, a catarata, claro é que o olho não está dilatado, a pupila está em miose, mas a catarata é a turbação que ocorre entre o meio, tá? A pacificação da lente de dentro do olho, né? Não sei se tem como apontar. Não sei se o Rodrigo vai substituir depois por imagens, né? Pra ilustrar todo o quadro, enfim, mas a gente vê a pupila que deveria ser uma pupila preta, né, na transparência correta, e ela tá aqui mais turva, né, mais cinzenta, com uma pupila sem dilatar, como tu falou. Tem outra, Rodrigo, que passando? Vai ter alguma dilatada aí, talvez, que a gente possa demonstrar, né, fica bem simples de entender. Aqui, ó, mais fácil, talvez, né? Que forma essa opacificação, aparece uma arranhadura ali. Uma estria. Uma estria que a gente consegue ver bem. Ali dá para ilustrar essa opacidade que se forma e aí conseguir entender que essa turvação não permite, né, a passagem da luz para formar a imagem na retina, né? Então é por isso que a gente bate tanto na tecla de que tem que substituir essa lente por uma lente transparente que a gente faz o implante durante a cirurgia. Interessante entender que ali, como tu explicou, a gente está vendo só a parte central porque a pupila está fechada. A pupila funciona como um diafragma na frente, fechando, né? A lente é grande, na verdade, né? Fica atrás do colorido ali. E a gente enxerga bem o centro com essas estrias turvas, que imagina trocando um óculos ali, não vai conseguir passar uma imagem nítida quando atravessar a lente, né? E até alguns pacientes se queixam que à noite parece que tem uma sensação de piora. Quando diminui a luminosidade, a pupila fica mais dilatada, né? A catarata, essa opacificação fica mais evidente. Então, alguns pacientes até se queixam, né? Que à noite piora. Algumas queixas, né? Do dirigir à noite, que antes conseguia e agora incomoda muito, né? Um dos sinais da catarata pode ser esse. Passar mais uma pra gente, Rodrigo. Aqui a gente já vê um olho que aí esse é um primeiro pós-operatório já, e a gente vê uma pupila que limpou, né? Ela voltou a ficar transparente, né? A gente vê a pupila contrastada preta, né? Que aí é um sinal de transparência. E essa pessoa, ela vai se surpreender, assim, o quanto que mudou a visão, porque ela deixou de ter aquela névoa, né? Aquele embaçamento. Até as cores, né? A tonalidade das cores, assim, passa a enxergar diferente. É muito comum também que eu vejo no consultório que alguns pacientes chegam quando vão trocar a CNH, que aí percebem que tem, aí vem naquele desespero, vai perder a CNH se não fizer logo. CNH se não fizer logo a minha cirurgia. Então o paciente não é assim uma perda súbita de visão, é progressiva, então ele vai percebendo e às vezes depois da cirurgia é que ele às vezes se dá conta do quanto ele já estava com uma baixa de visão pela catarata. Exato. Muitas vezes a gente fala da perda de catarata é uma perda lenta, né? Então a gente pergunta pro paciente assim, mas às vezes ele vem justamente porque ele filtrou lá na CNH e não passou e tal, isso é bem comum mesmo. Mas às vezes o paciente diz assim, não tá funcionando o meu óculos, acho que tem que aumentar o grau, como tu comentou. E aí a gente pergunta, mas há quanto tempo que a visão tá assim? Doutor, mais ou menos, eu acho que não sei bem, talvez é uma resposta vaga, assim, uns 2 anos, talvez mais, talvez menos. Ele não consegue definir, não consegue definir, né? E a gente fala muitas vezes assim, quando o paciente diz pra gente, olha, doutor, terça-feira passada de tarde minha visão reduziu,
Às vezes ele chega a falar o horário até. A gente vai para outras causas que não catarata normalmente, né? Então pode ser aí uma obstrução venosa na retina, até um descolamento, alguma hemorragia na cavidade vítrea. A gente vai mais para segmento posterior, né? Mas catarata quase nunca tem uma queixa assim, e a pessoa ela teima um pouco até às vezes com o especialista dizendo que não, que é só o óculos e tal. Porque é algo que às vezes leva bastante tempo para se formar. E é muito interessante que a gente faz o uso de imagens na clínica para mostrar para o paciente. Ilustrar isso é mais fácil dele entender o que está acontecendo com ele. Então isso também é uma ferramenta interessante. Mas, invariavelmente ele vai entender depois da cirurgia, né? Ah, com certeza. Aí quando ele realmente ele entende o que a gente está falando, né? Tem mais uma para passar mesmo? Sim. Bom, aí acho que vem uma questão que é muito interessante. Acho que essa imagem eu acho que é muito interessante para a gente ilustrar uma coisa que é uma dúvida extremamente comum, né? Quando a gente detecta então catarata, como a gente via aquele olho antes com as estrias, assim, com a lente turva, a gente fala que nós precisamos retirar aquela lente e colocar uma lente nova. Daí que vem hoje tem, né, um espectro enorme, uma quantidade enorme de lentes que eu posso usar que vão fazer muitas funções. Invariavelmente essa lente ela vai melhorar a transparência do olho, né? Esse é um ponto que todas as lentes fazem. O que vai mudar é o que eu quero fazer na correção. Eu posso aproveitar a correção e corrigir grau, né? Corrigir astigmatismo, miopia, hipermetropia. Eu posso deixar esse paciente com uma lente mais simples, ele vai ter que usar óculos depois. Eu posso usar uma lente monofocal com ênfase no foco intermediário, né? A gente tem ali, por exemplo, Clarion, por exemplo, tem a Enhance. A gente pode usar uma lente mais simples ali. Tem umas técnicas mais simples, MFR2, que é uma lente, inclusive, bem mais simples do que as outras. Eu posso usar uma SA60T ali, por exemplo, que é uma lente já monofocal, monopeça. Tem as MA ali, que são lentes de 3 peças que a gente usa mais, como ela é esférica, em procedimentos mais complexos, porque ela tolera mais descentração. A gente tem as foco estendido difrativas e não difrativas, tóricas e não tóricas, as trifocais. Então tem aí uma família gigante de lentes que a gente pode escolher. E o critério é cada pessoa. Então a gente vai sempre examinar, tentar entender qual que é a lente mais adequada para cada pessoa e aí então propor essa lente, né? Claro que depois podem ter alternativas de lentes mais simples, mas é bem comum se partir de uma lente específica para aquela pessoa. Com tanta lente assim, é por isso que geram-se orçamentos diferentes de cirurgia para cirurgia. Às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas como que é tão diferente de um lugar para outro, de um cirurgião para outro, de um hospital para outro? Porque a gente tem muita opção, né, de lente. Então é importante entender essa variação. E doutor, por acaso, uma dúvida também dos pacientes, se o paciente já estiver com uma lente mais simples e ele quiser trocar por uma lente para longe, para perto, uma lente especial, ele pode fazer essa troca? Eu já fiz, algumas vezes já, né? Tem que analisar caso a caso, tá? Assim, a gente fala que não é impossível, em princípio pode trocar lente intraocular, desde que tem que analisar o caso. Existem olhos que são mais tranquilos pra gente fazer isso, lentes mais suscetíveis à troca também, mais fáceis de trocar, né? A gente não fala nem em fácil, a gente tá falando mais em risco mesmo, eu acho. E eventualmente a gente pode fazer troca de lente. Hoje outra opção que existe também, que não tá aqui nessa foto, mas que a gente pode pensar, não necessariamente em troca, mas lentes complementares. A pessoa já tem uma lente, a gente pode ir lá e colocar mais uma. Por exemplo, SA, WF, que eu não sei se tem alguma aqui, mas enfim, que já foram lentes top de linha, que eram, digamos, monofocais. Não existia trifocal na época, pré-2015, por exemplo, não existia trifocal. A gente implantou monofocal por isso. Hoje existem trifocais de implante complementar. Então a gente ainda pode operar, colocar mais uma lente e ela virar uma trifocal, né? Então isso é possível sim. No caso, a lente trifocal, né, daria uma boa visão para longe, para perto e também um foco intermediário, né? Sim, então o paciente teria autonomia tanto para dirigir quanto para ler, né, para ver uma televisão que está numa distância média. Então acho que para o dia a dia é muito importante, né?
Com certeza, avaliar também qual é a queixa, qual a intenção do paciente com a cirurgia, se é um paciente que está ativo ainda, que trabalha, que exerce ou não. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de decidir com o paciente a melhor opção para ele. Eu acho fundamental, assim, a gente precisa, a primeira questão, eu acho que tem que ter um bom tempo de conversa em consultório e a gente entender isso, né? Eu vejo muito, assim, as pessoas... isso, né, já me falaram muitas vezes, uma cirurgia de catarata, né? Ou então o pessoal liga para a clínica e pergunta, quando custa uma cirurgia de catarata? Então, talvez seja essa imagem que ilustra bem por que a nossa dificuldade. Ok, primeiro, a gente tem uma limitação do conselho, né? É uma regulamentação que não se passa preço direto, é uma história. Mas mesmo que pudesse, a gente ainda assim cairia nessa dificuldade de passar, porque eu tenho que analisar primeiro, eu tenho uma parte analítica do exame que eu tenho que saber que lente que eu tenho que colocar mais adequada para a pessoa para daí cair no orçamento. Com certeza, tem que o paciente que é diabético, que tem alguma alteração na retina, que tem glaucoma, tu também tem que avaliar o futuro desse paciente, o que pode acontecer com ele para indicar bem a questão da lente, né? Então, é realmente uma decisão difícil. O mais importante, eu acho que quando se escolhe uma lente, isso que tu falou é fundamental. Por exemplo, talvez tenha que fazer um laser à frente, talvez tenha que fazer mais uma cirurgia de retina, talvez queira fazer algo a mais, outro procedimento complementar, uma plástica. Tem várias questões. Então, às vezes se corre, né, se apressa a questão da cirurgia para fazer com uma lente comum e depois, lá para frente, passa 1 ano, 2, eu já vi várias vezes acontecer. Aí a pessoa entende essa tabela toda de lentes, ela diz, agora se eu soubesse eu teria colocado uma lente diferente, porque teria deixado às vezes mais independente de óculos e tal. Então é super importante não ser uma coisa, quando fala catarata, não se criar uma urgência em operar no sentido de primeiro entender tudo. Aí depois indicar, né? Com certeza, e não só fazer a avaliação do dia do momento. O paciente também tem, junto com o oftalmologista, avaliar lá pra frente o que é o melhor benefício, custo-benefício para ele durante um longo período, né? Exatamente. É importante destacar que no diabético a catarata aparece antes e ela progride mais rápido também. Por isso que a gente frisa bastante o diabético estar em contato com o seu oftalmologista, né, a cada 6 meses, pelo menos a cada ano, né? Porque tem todas essas questões peculiares. O diagnóstico de diabetes tem que levar muito a sério. Hoje eu ainda conversava com um paciente à tarde, é bem comum a gente falar disso, que os exames de diabetes eles devem ser feitos de forma regular. Tem uma fase do diabetes bastante longa que a pessoa não sente nada, mas a doença ela está correndo, como se diz, né? Então a gente precisa fazer os exames periódicos. Pode ser uma vez por ano, não precisa ser tão mais frequente do que isso. Mas é interessante não pensar de que eu não sinto nada, eu não tenho nada. Às vezes tem doença silenciosa. Glaucoma da mesma maneira, exato, né? Ele não, mas eu não tenho dor, né? Não acontece nada comigo. Exatamente. Quer passar uma próxima, Rodrigo? Pode passar, acho que mais uma também. Bom, aqui a gente volta a ver uma catarata, né? Agora a pupila dilatada. Cria, né? Pediu uma de dilatada. Acho que é mais fácil de entender aqui, porque aqui a gente abriu, então, a pupila com colírio, com dilatação. O que tu vê ali, Larissa? Então, a gente vê a lente natural do olho atrás, né, da íris, que é o colorido do olho, e ela tá opacificada. Dependendo da forma que a gente joga a luz para examinar, a gente pode ver o reflexo vermelho da retina, ou então, como o doutor comentou, uma imagem escura. A gente consegue ver ela esbranquiçada, né, que seria essa opacidade principalmente central ali, diria que é uma catarata nuclear. E essa catarata já está deixando a visão de cores menos nítida e também prejudicando a leitura, né, para longe, como nos testes de direção, né, que foi comentado antes. Às vezes a catarata, além de fazer turvação central, que nem tu comenta, ela faz uma espécie de uma alteração de relevo de superfície também. Exato. E dá um efeito de vidro martelado, assim, para olhar do outro lado e fica a imagem totalmente alterada, né? E isso que a gente fala que
tentar fazer óculos numa situação dessas, a gente vai ter um custo sempre que não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. Vai ter custo, vai tentar e não vai conseguir melhorar a visão. Aproveitando o gancho aqui, já que eu falei, como é importante fazer uma avaliação completa. Às vezes é difícil o paciente entender por que a gente tem que dilatar a pupila, né? Exatamente. O exame, ele precisa ser completo, a gente precisa ter uma boa visualização. Então aqui é um exemplo, né? Quando a pupila está pequenininha, às vezes tu não consegue identificar todas as alterações. Tu precisa dilatar para ter essa imagem, né? Para tu conseguir fazer o exame bem. Apesar de todo o equipamento não midriático que a gente diz, né, que não precisa dilatar para poder examinar, não concordo que assim a dilatação de pupila seja algo obsoleto ou antigo. Isso está cada vez mais importante fazer exame desse jeito, porque é como tu fala, né? A gente abrindo a pupila, a gente tem acesso ao olho e consegue entender todas essas alterações, né? Tem exames que podem ser feitos sem dilatação, claro, mas quando a gente está buscando aí uma avaliação cirúrgica, uma catarata e tal, é extremamente importante, né? E no caso que o paciente relata que o grau dele está diminuindo, como que vocês explicam? Acontece. O que acontece às vezes é que um hipermétrope pode acontecer sim, que ele tem uma coisa chamada miopia de índice, né? Então o cristalino aumenta a densidade na catarata e de fato o óculos, em vez de aumentar, ele está diminuindo, mas não significa que está melhorando, às vezes pode ser interpretado assim, né? O grau está diminuindo por uma questão que ali a soma do grau e tal reduz pelo aumento de densidade da lente, mas a qualidade como um todo está reduzindo, as cores estão mais difíceis, o contraste não acontece como antes, e aí quando opera realmente ele conserta tudo isso, né, na cirurgia. Eu já tive o caso de um paciente que estava a avó e o neto. E ele falou, não, mas a minha avó veio para avaliar a catarata, mas ela, olha, até lê sem óculos. Aí quando a gente coloca a letra na parede, não consegue nem ver a letra grande. Então a qualidade daquela visão tá muito ruim. Mesmo que pareça, né, que ela está bem, está lendo sem óculos. Ou miopizando, como Exatamente, a gente costuma falar, né, o paciente. E aí se tu faz uma correção ali, ele até pode, num primeiro momento, achar que tem uma maior nitidez, nossa, que melhorou. Mas existe uma progressão dessa alteração que ele tem, e se ela tá modificando hoje, esse grau tá miopizando, isso vai acontecer da mesma maneira pra frente. Então tu não tá resolvendo, né, o que tá acontecendo com o teu paciente. Né? Daqui a 3 meses o óculos já não vai já mais não funciona. Não funciona. Tem uma coisa muito folclórica, assim, que mas a minha avó, ela faleceu com bastante idade avançada, fazendo costura, enxergando. Só que essa história, ela não é exatamente assim, porque, primeiro, dentro dessa cultura tinha muito medo. Não sei, em outras épocas, né, a cirurgia não era tão precisa, talvez tão minimamente invasiva que nem hoje. Então, tinha muita gente que não operava. Simplesmente, ela ia criando uma história, fazendo, né, criando alguma coisa para escapar da cirurgia, porque tinha medo, de fato, né. Então, se falava disso. E, de fato, com a miopização ou o que a catarata faz ali, um pouco de visão de perto tinha, mas o restante era muito limitado, né? Não tem dúvida. Tem outra imagem pra gente, Rodrigo? O que a Larissa comentou aí. Quer explicar, Larissa? A gente consegue ver, então, pela forma que a luz está sendo aplicada no olho, né, o reflexo da retina, que é o tecido que recobre, né, a parte interna do olho, e ele é vermelho. Então, como a gente está com uma boa transparência, a gente consegue ver esse reflexo da retina no fundo do olho. O interessante, assim, a transparência para a luz, sim, mas a gente tem ali um granulado quase na cápsula posterior, que a gente chama, em que isso dá exatamente aquele efeito de vidro martelado que eu falei, que decompõe muito a qualidade de visão, né? É uma catarata, né? Dentro da classificação, assim, oftalmológica, né, da catarata, ela cursa com uma baixa de visão bem importante, né? Esse padrão que é subcapsular posterior, que a gente chama, às vezes até pequena, mas central, ela incomoda muito. Incomoda muito. É um paciente que ele tem, assim, uma queixa muito grande, ele quer resolver esse problema porque tem algo incomodando, parece que tem um plástico na frente, alguma coisa que está incomodando muito ele. Alguns casos, assim, que tu pega uma catarata subcapsular posterior, o paciente refere que é uma perda mais súbita
A princípio, ele começa a dizer mais. assim, ele consegue chegar, não, piorou muito nos últimos meses, assim, baixou muito a minha visão. Nesse tipo de catarata, essa... É uma explicação ótica que é no ponto nodal do olho, né? Que é onde os raios realmente tem um cruzamento dos raios ali na refração, e é justamente ali que acaba concentrando, né? Às vezes um espaço muito pequeno serve para degradar muito a imagem, né? Exatamente. Nesse caso é importante a gente fazer a dilatação, né? Sem Porque às dúvida. vezes sem dilatar a gente não tem ideia do quanto essa catarata está comprometendo, né? É verdade. Quer passar mais uma, Rodrigo? De novo ali, né? A gente vê uma catarata com pupila fechada, mas a gente vê umas estrias bem no meio, né? Que incomodam muito na qualidade de visão, né? Passar mais uma, Rodrigo? Querem comentar também? Da mesma maneira que a gente consegue ver com a pupila não dilatada, uma opacidade, então, mais branco, né? Esse meio, ele não está transparente, ali a gente consegue visualizar bem, apesar de estar em miose, né? Que existe uma opacificação desse meio e essa lente está esbranquiçada. Esse paciente é interessante dizer que ele tinha uma câmera rasa e ele estava em pré de catarata, já operou, né? Tá muito bem. Mas ele estava ele tem uma câmera muito rasa e tinha um risco de fazer um glaucoma de ângulo fechado, um glaucoma agudo, né? E tem uma iridotomia inferior ali ainda, né? Que a gente vê também que foi feita como no pré-operatório para evitar crise, né? E aí depois foi para cirurgia de catarata. Quer passar, Rodrigo? De novo. Quer comentar isso, Larissa? A questão do ângulo? Não, a questão da lente mesmo, do reparo, né? Essa imagem, acho que legal. A gente consegue ver então nessa imagem, né, o centro, né, a pupila bem mais transparente, sem nenhuma opacidade. Dessa forma, a luz consegue entrar no olho e formar a imagem de uma forma com qualidade, com nitidez. Isso é interessante, que é um primeiro pós-operatório. Esse é o dia número 1, né? Depois da cirurgia. Ele já sai assim, com transparência bastante restaurada já. E aí, né, claro que com uma sensação muito melhor. E invariavelmente que ele não queria fazer o segundo olho, ele já pede para marcar o segundo olho, porque funcionou a cirurgia. Aproveitando o gancho, assim, o paciente diz, então essa é a cirurgia laser, que daí eu saio e já fico bem logo na sequência, né? É bastante abordado isso, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão que chega assim, que a cirurgia de catarata é a cirurgia laser. Eu acho que tem muita coisa histórica pra gente explicar, né? Então a cirurgia, eu acho que meu pai talvez pegou todas as fases da catarata até então, e ele chegou a fazer ainda a intra, aquela cirurgia antiga, né? Então, primeiro que não existia lente naquela época, então a catarata era só feita bem avançada e tirava o cristalino, não tinha como repor lente. Então aí vem aquela história do amadurecer a catarata para poder operar. Exato. Porque não dava para mexer no cristalino muito precoce, porque não tinha técnica, não tinha lente, não ia melhorar a visão. Então, se alguém cometesse a insanidade de operar uma catarata mais cedo do que estivesse madura, a visão ia piorar. Então ninguém operava, né? Depois veio a extracapsular, que abria o olho, tirava o cristalino inteiro e colocava uma lente lá dentro. Depois fazia a sutura, né? Que já melhorava a visão e tal. E depois que vem a facoemulsificação. Na verdade, a ordem não é exatamente essa. Quem conhece bem a história da oftalmologia sabe que as coisas mudaram, foram para faco, voltaram para extra, foram para faco, voltaram para intra. Sei lá, tem aí uma costura enorme entre essas técnicas, porque a faco tinha um ultrassom muito potente na época, a intra dava problema, daí voltava para até que se conseguiu buscando a melhor técnica, né? Então a facoemulsificação que tu fala é que as pessoas dizem laser, que é a cirurgia que a gente usa realmente uma canetinha ultrassônica. O ultrassom desmancha o cristalino. Eu tenho uma linha de que infunde o fluido para controlar a pressão do olho enquanto que ele é operado, e outra linha que aspira o material que foi desmanchado pelo ultrassom. Então tenho ali hoje, a gente conecta com um aparelho de faco, a gente deve ter foto até, que controla o fluxo de entrada e saída de fluido e mantém o olho com uma pressão estável a cirurgia inteira. Então isso que as pessoas querem dizer quando dizem laser, né? Que é a facoemulsificação. Exatamente. Talvez até pelo termo que é difícil de falar, facoemulsificação, né? A gente tem essa explicação. É importante salientar que a gente
faz a cirurgia toda internamente ao olho, né? A abertura que a gente faz é de milímetros e a catarata é quebrada toda internamente. Então também tem, acho, um pouco de crença, né? De que talvez tiraria o olho, né? Mas não, ela é feita toda, né, de forma interna e com o aparelho cada vez mais moderno, num tempo menor, com uma recuperação cada vez mais rápida, né? Os pacientes têm muita curiosidade como que a gente faz, né? Aí, essa pergunta de como que tira o olho, como é que tu vai tirar essa lente e colocar outra? Como é que entra essa lente? Essa lente eu preciso trocar depois, né? Vocês viram ali as fotos do início ali, a gente tinha fotos trabalhando com microscópio, porque a gente transforma ali o olho como se fosse uma estrutura grande, né? Na visão da gente para poder trabalhar, né? Com microscopia. E a Larissa tem uma foto que ela tá trabalhando com microscopia. Todas as cirurgias de catarata se trabalha com microscópio, né? Acho que tem uma minha, uma da Luísa também. A gente tá operando aqui, a gente tá operando retina, mas serve o mesmo princípio, né? A gente tá aí com um aparelho microscópio que a gente consegue transformar o olho numa estrutura, né, de uma magnitude muito maior e entender a estrutura, né? E cada vez mais a gente tem o microscópio também evoluiu durante todo esse tempo. Hoje a gente trabalhando com Proveu, por exemplo, é um microscópio de ponta, né? Um dos melhores microscópios do mundo hoje. E a gente tem uma segurança muito grande na imagem que ele forma, né? Uma precisão muito grande, né? Você consegue ver até demais, né, Larissa? É demais. A lente que a gente implanta, então, ela é dobrável e ela é dobrável de uma maneira a entrar nesses milímetros que a gente abre no transparente do olho, que é a córnea, para ser implantada dentro do olho. Uma vez que ela seja implantada, ela fica lá de uma forma definitiva. Então, não é preciso trocar, né? No caso, a gente comentou dessa troca quando o paciente tem uma lente mais antiga e gostaria de um outro tipo de recurso visual, isso seria possível. Aí já tem uma lente monofocal implantada, acho que a gente pode seguir um pouquinho para frente. Também uma monofocal. Essa aqui já é uma lente trifocal, essa aqui é uma Alcon Panoptix. É uma lente que faz extensão de foco, ela faz 3 focos, né? Quer explicar, Larissa, pra gente? Uma trifocal. Então a gente vê o desenho da lente já é diferente, né? A lente monofocal, que a gente chama que é só para longe, a gente vê o desenho dela todo igual. Nessa lente trifocal a gente vê a diferença do relevo do desenho da lente e cada um desses anéis vai dar uma distância de foco diferente. Então, como a gente exemplificou antes, um para longe, um para médio e também para leitura, né? Uma coisa que a gente orienta quando essas lentes elas têm um jeito tão especial de fazer a refração, que quando vai tentar fazer um exame computadorizado desses de exames assim prontos de refração, dá bastante erro, porque às vezes pega um anel, às vezes pega outro. Então a refração lá manual, com alguém experiente e tal, ela é importante. Mas invariavelmente essas lentes, elas são bem calculadas, elas deixam uma visão zerada, corrigindo longe, intermediário e perto. Né, que é a função delas. Essa é uma lente de foco estendido, essa é uma cirurgia que eu fiz. Essa é uma Johnson Symphony. Acho que não tem problema nenhum em falar marcas, né? Não tem nenhum conflito de interesse, mas só pra gente ilustrar. Então o foco estendido é um pouquinho diferente, ela não dá esses 3 focos, ela faz um foco único, longe e perto. Ela tem um perto um pouquinho menos potente do que a trifocal e ela é uma lente com adaptação melhor, digamos assim. Ela é de uma concepção um pouquinho mais moderna também que as trifocais. Larissa, quer explicar alguma questão também? Eu gosto de usar a analogia do carro também para explicar a lente, né? Se nós tivermos um carro mais simples ou um carro mais moderno, os dois vão nos levar no mesmo lugar, mas de formas diferentes. Então, investir numa lente que vai dar mais autonomia é importante para a qualidade de vida da pessoa, né? Então, acho que é esse o entendimento. Não é só tirar a catarata e colocar uma lente, sim o que essa lente vai trazer, né, de benefício para a pessoa, para o paciente no seu dia a dia. O interessante é que uma lente dessas, complexa desse jeito, ela tá, além de corrigindo a catarata, ela também tá fazendo o papel que o óculos faria depois. Isso é importante entender, né? Com certeza. Aqui é uma lente tórica. Essa corrige astigmatismo, né? A gente vê os pontinhos ali ao lado, né? Que indicam o eixo que a lente deve ser colocada. Então a gente tem um cálculo aí para como que coloca. E essa lente corrige astigmatismo. Inclusive hoje altos astigmatismos já. Exato. Né? Eu comecei implantando tórica em 2007 para 2008.
né? Foi quando elas surgiram, uma experiência inicial, assim, que a gente tinha receio de implantar no início, né? Mas hoje nem se questiona mais, assim, quando tem astigmatismo, o ideal é que se coloque tórica, porque a correção, ela é incrível. A qualidade de visão que ela traz é incrível, né? A gente já começa com umas fotos da equipe aqui já, falando um pouquinho lá da clínica. Algo de catarata que a gente ainda possa abordar, que eu acho que é interessante. Acho que talvez alguns mitos, né? Eu acabei me deparando já com algumas propagandas na TV, por exemplo, vitaminas para catarata, né? Em que via uma propaganda sendo divulgada, né, sobre isso. Acho interessante a gente abordar, porque as pessoas vêm e precisam de conhecimento, né, orientação com relação a isso. Tem duas explicações para isso, né? Primeiro, é um problema que é resolvido com cirurgia. Então, o medo é normal. E o segundo, que é um problema que tem uma incidência grande. Ele é prevalente, né? Existem muitos casos. Então, somando o medo e uma prevalência alta, alguém vai entender isso como mercado, né? Exato. Que pode prometer alguma coisa que possa... Ou colírios, resolver a catarata. Mas a gente sabe que não, né? Que acaba sendo alguma coisa oportunista, assim, mas que não funciona, né? Acaba sendo a cirurgia o tratamento correto. Mais alguma pra gente ver? Aqui a gente viu... Aqui é o Flávio, né? Que ele esteve estreou o podcast com a gente, né? Começou. Tá ali vendo cirurgia comigo lá. E nos acompanhando aqui no bloco da clínica, né? Bloco a gente fala centro cirúrgico, na verdade. Vocês falam no sul, isso, né? Exato. Bloco cirúrgico. Bloco. Bom, aí a gente tem a equipe, né? Aqui o Bruno. Acho que pode passar no Rodrigo. Tati, nossa equipe, nosso staff aí na clínica. Uhum. Pode passar, Rodrigo. Jaime, segura. Pode passar. Luiz, quem tiver interesse em catarata e como resolver, tem que falar com ele. Ele que é a porta de entrada da clínica, é o Luiz, né? Vai saber ajudar tudo aí pra como chegar. Aqui com a nossa equipe cirúrgica, né? A Mari, que é a nossa enfermeira, a Gabi, a Suelen, né? Tem umas meninas aí que são incríveis aí no trabalho de apoio cirúrgico, inteligência de centro cirúrgico, receptivo. É importante salientar que para um bom atendimento, bom funcionamento, bom andamento de uma cirurgia é importante uma equipe bem treinada. Ela não é composta por várias pessoas, né? Então aqui a gente consegue mostrar um pouquinho disso. Exato. Patrícia, minha esposa. Pode passar, Rodrigo. A Raquel, a chefa. Suelen, nossa assistente. Tem um pouquinho da clínica, né? Que é a recepção. Isso aqui acredito que é pré-pandemia ainda, que a gente não se usava máscara na época ainda, né? No pré-pandemia. A gente pode passar no Rodrigo. Aí uma arte que eu inventei, né? Que é a nossa lebre aí operando um olho, né? O começo quando tudo surgiu. E é engraçado porque, assim, a microcirurgia, ela não é de tanto tempo, né? Exato. A microcirurgia, ela surge no final dos anos 70 para os 80, né? E aí pegou realmente nos anos 80. Ainda se fazia muita coisa sem microscópio antes. Então saltou, né? A cirurgia teve um salto de qualidade e de segurança muito grande. Hoje, com o microscópio tipo o Proveu que a gente estava falando, a qualidade é absurda. A gente tem um domínio de uma cirurgia microscópica sem comparação, né? Com certeza. Acho que dá pra passar, Rodrigo. Tá. Bom, queria ainda assim perguntar para vocês algumas questões de percepção sobre catarata. A gente fala que as barreiras principais, assim, que a gente falando de catarata e abrindo mais esse assunto, que eu acho que a gente comunica pouco, na verdade, mas falar que existe um monte de tipo de lente, um monte de tipo de cirurgia, muitas estratégias possíveis. Eu acho que é importante que a pessoa saiba que isso existe, né? Porque ela às vezes procura entendendo que é só a cirurgia de catarata, ponto, né? Mas não sabe que tem um universo por trás, um monte de possibilidades que ela pode se beneficiar, né? Então é interessante entender. E as barreiras, né? Eu percebo medo, talvez mais do que barreira financeira, né? Barreira de custo.
O que vocês têm a dizer sobre medo em cirurgia? Acho que foi importante mostrar as fotos da equipe, né? A equipe é essencial para o paciente se sentir à vontade, se sentir acolhido. E na maioria das vezes o feedback que a gente recebe no outro dia é que, poxa, que bom que eu fiz, fui tão bem recebido, fui tão bem tratado, a cirurgia foi rápida, não doeu. Então é uma cirurgia ambulatorial, a pessoa vai para casa no mesmo turno, né, em que entra para a cirurgia. No outro dia, né, a gente retira o curativo, a pessoa já tem visão, né, claro que pode ir melhorando, mas é importante salientar esses aspectos, assim, é uma cirurgia tranquila, né, claro que é um procedimento cirúrgico, tem que ter cuidados tanto da parte do cirurgião quanto da parte do paciente, né, com os cuidados, o uso dos colírios, mas como o doutor comentou, hoje em dia é muito segura, né. Eu gosto de salientar assim, o paciente, é uma cirurgia fácil. Não, ela é uma cirurgia complexa, mas ela é uma cirurgia segura, né? Hoje em dia a gente pode dizer isso com tranquilidade. Então, ela é uma cirurgia sim que exige tempo de treinamento, que tu tem que ter boa técnica, tu tem que ter uma boa estrutura, uma boa equipe e tudo mais. Mas hoje ela isso sendo aplicado, ela é uma cirurgia segura, né? Ela não é uma cirurgia simples ou fácil, ela é segura. E é muito isso que às vezes eu sinto do paciente, que ele chega e dá pra entender, porque tu deita naquela maca e a pessoa vai ali e tá entrando no teu olho, né? Então, gera uma insegurança, mas tem que haver uma troca com o paciente, ele entender onde ele tá indo, com o profissional que ele tá indo, né? E tudo fica muito claro pra ele se sentir confortável pra criar isso, né? É uma cirurgia segura, né? Não é fácil, não é simples, ela exige anos de treinamento, todo mundo aqui sabe. Então, mas hoje em dia ela é uma cirurgia segura. Tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, às vezes a gente precisa entender, é difícil de classificar isso, mas o que é medo de verdade e o que é a angústia da sensação de perda de controle de uma situação. Então, isso é muito parecido com a pessoa que voa, que ela entra num avião. Quem está muito acostumado a viajar, sabe, está confiando na equipe, está confiando no staff ali que está conduzindo um avião, piloto, copiloto, comissário, né, a tripulação toda. É exatamente assim na cirurgia. Então, o que eu falo? Quando decidiu, relaxa, entrega para a equipe, deixa a equipe trabalhar, que ela está super acostumada a fazer isso, né? Então, a pessoa, às vezes, ela no momento que ela entra num lugar que ela não tem controle, o medo, às vezes, é tradução disso. Ela não quer perder o controle, ela quer... Às vezes ela entra tensa, né? Apertando o rosto. Tal. Então a gente pede para isso se desfazer, ficar calmo, tranquilo. A equipe faz isso de uma maneira ininterrupta, tá sempre fazendo a mesma coisa. E a quantidade, digamos, de complicação é quase ínfima, quase não se tem complicação mais hoje em dia. Né? Claro, conhecendo o serviço, conhecendo o cirurgião e tudo mais. É uma equipe, assim, exaustivamente treinada para isso, né? A gente tem muito tempo no que a gente faz. E sempre que eu posso, eu aproveito para buscar a equipe, ajustar detalhe. Sempre faço isso, né? Todas as vezes que eu vou lá. Eu tento assistir minhas cirurgias que eu operei, né? Desde que eu comecei a operar, desde que eu aprendi, eu sempre faço isso, né? Se eu tenho recurso, obviamente. E tento sempre conversar alguma coisinha com a equipe para melhorar. Então, essa sensação de perda de controle, acho que é uma coisa que ser traduzida, assim, que o paciente precisa entender, né? Com certeza. A equipe está confortável ali no centro cirúrgico. O paciente, quando entra, inicialmente ele está ali sentado, ele perdeu o controle da situação. Exato. E fica exatamente a cargo dessa equipe conduzir isso. Então, acho que isso eu entendo que gera uma insegurança, um medo no paciente, né? Mas está aí a questão da troca com a equipe, da confiança, escolher um bom profissional que te dê uma boa assistência, né? Teve uma história muito legal na pandemia. Olha como a gente aprende, né? Que o pessoal fez um painel só com oftalmologistas que tinham operado catarata. Só podia participar do painel quem já tinha lente intraocular no seu olho. Que interessante. E aí as experiências todas assim que o pessoal falou, e a gente fica encantado, assim, porque existe uma questão que é o seguinte, né? A cirurgia que eu faço, eu faria em mim mesmo, né? Eu posso dizer pra vocês que com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Eu digo que eu vendo as minhas crenças, né? Porque eu tenho total segurança em uma cirurgia dessas, uma lente dessas e tal, tudo mais.
como para muita gente é uma coisa de novidade, né? O pessoal vai na cabeça dele trocar um óculos e vira uma cirurgia, então ele vai morrer de medo e aquilo se transforma de uma hora para outra, né? E aí vai perdendo controle, tudo isso que a gente falou. É muito interessante entender que oftalmos também operam, né? E confiam nisso porque realmente é um método que funciona muito bem e transforma a qualidade de vida. Eu não demoro muito, eu também tô tentando aí colocar uma lente intraocular, né? O pessoal me pergunta por que eu ainda uso óculos. É, né? um paciente já me questionou, tu faria? Com certeza. Eu disse, olha, certeza. eu tenho que decidir. Tu faria se fosse tu aqui no meu lugar, assim, é um questionamento válido, né? Sim. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a gente indica, né, pros nossos avós, pros nossos pais. E... Não, é muito inteligente isso, né? Então, isso eu acho que é uma questão que é bem importante. Sobre a questão também que o pessoal confunde um pouco pterígio, a gente não tem nenhuma imagem aqui de pterígio, mas pterígio e catarata é muito confundido, né? Até porque falar pterígio é difícil. É difícil. A dicção tem que, né, mexe com a dicção e tal, é difícil, mas pterígio é aquela pelezinha que cresce por cima do olho. Catarata é aquilo que nós mostramos ali, que é a lente que está lá dentro do olho que se tornou turva, né? Então são coisas diferentes, apesar do pessoal confundir, né? Já tiveram pessoas que confundiram isso? Com certeza. Semana passada, eu vim aqui ver a minha catarata, que tá crescendo aqui em cima do meu olho. E aí tu tem que abordar e explicar, né? São procedimentos totalmente diferentes, né? Ambos cirúrgicos, mas totalmente diferentes. Então, assim, eu já fiz catarata, né? Há muito tempo sim. e tal. A gente vai ver, não tem o que Ela voltou, falar, aí ela voltou. Às vezes, talvez até um mito, às vezes que alguns perguntam. Catarata volta, pode ser até isso. Fiz a minha catarata, mas voltou, exato, tá aqui. Exatamente. Não, mas tem muita história, né? E são dúvidas que isso todo pertinentes. Consultório de oftalmologista tem, né? Tudo mais, né? Então, acho que são coisas muito normais. As pessoas também perguntam se pode operar os 2 olhos no mesmo dia, né? É bem comum também essa pergunta. Existem protocolos já que testam isso, mas ainda não é algo consolidado, não é protocolar. Isso a gente faz separado, né? Pode ser uma semana, 15 dias, um mês, depende do caso, o que a gente quer. Mas, em geral, as cirurgias penetrantes ou intraoculares a gente separa, né? E dá um intervalo entre as duas cirurgias. Um intervalo pequeno, né? Sim. Mas faz assim. Perfeito. Às vezes, outra dúvida também que os pacientes têm muito é quanto tempo eu vou ter que me afastar das minhas atividades, o que eu vou poder fazer ou não, como é que eu retorno à minha rotina, como é que vocês têm por prática? Eu acho que cada vez mais a cirurgia tem nos propiciado uma recuperação mais rápida. O doutor sempre fala, né, que tem paciente que no outro dia está dirigindo, está fazendo todas as atividades. Como pode ter alguém mais sensível, que demore um pouquinho mais, que tenha o olho mais sensível e prefira se afastar alguns dias das atividades. O que eu sempre recomendo é não fazer força, né? Eu acho que, como a lente está implantada lá, geralmente 100 pontos no olho, acho que essa questão do esforço acho que pode ser prejudicial. Mas fora isso, assistir uma televisão, uma caminhada leve, isso não teria restrição. E a gente tenta operar para não parar a vida normal, né? Essa é a grande ideia. Claro que às vezes tem aí uma musculação, tem natação, tem corrida que gera impacto. Algumas coisas a gente pede para esperar uns dias. Mas se tem uma vida já muito próxima do normal, já nos primeiros dias, né, de cirurgia, isso com certeza. Né? Tem algumas dúvidas comuns, assim, se precisa trocar a lente uma vez implantada, né? As pessoas perguntam muito isso também, né? Como é que vocês respondem essa dúvida? Não, uma vez implantada a lente, a não ser que exista alguma situação, por exemplo, um trauma ou alguma coisa que venha acontecer, uma vez a lente implantada, não há necessidade de troca dela, né? Pode ser necessário a limpeza da lente, tá? Que a gente aí realiza com laser, né? Mas a troca da lente, né? É uma vez implantada a lente permanece, né? Essa limpeza da lente a gente recomenda... O paciente começa a referir, né, nos dizer que a visão vem piorando, vem sentindo uma nuvem na visão, geralmente é porque essa lente está, né, com essa opacidade, e a gente faz a limpeza com um aparelho bem seguro no consultório, né, ambulatorialmente, e essa limpeza também é realizada uma vez só. E o tempo varia muito, né, doutor? Depende muito a lente, interessante o olho. Explicar assim, eu não costumo dizer que é limpeza da lente, tá? Por que eu digo assim? Porque às vezes a pessoa pensa que a lente pode ter uma qualidade questionável e tal. Então eu sempre explico assim, lente, principalmente de qualidade, né? Ela não vai turvar. A lente vai ficar eternamente com
transparência dela. Existem lentes que já têm relato de turvação? Tem. Lentes de qualidade mais básica, né? Mas a gente não implanta esse tipo de lente. O que turva é uma membrana que está atrás da lente, que é a cápsula posterior, que a gente chama. Uma membrana que faz uma divisão entre segmento anterior e posterior. E ela realmente pode turvar e ela começa a perturbar a visão. Então a gente faz ali uma limpeza dessa membrana, né? Que fica atrás da lente. Que aí varia. Pode ser logo depois, algumas semanas depois, meses, anos, enfim, pode ser necessário. Normalmente eu falo que a lente não se troca, a gente escolhe bem uma lente para não trocar mais e fica o resto da vida mesmo, né? Mas não é proibitivo trocar se necessário. Né? Não é rotina. Não existe cirurgia de rotina de troca de lente. Mas eu já fiz várias vezes por N motivos, né? Algumas vezes até me encaminharam para fazer e tal, mas não é proibitivo trocar se for necessário. Um paciente já me perguntou se a lente poderia ser rejeitada, já que era algo que não era dele, um corpo estranho, né? Então o paciente já me questionou isso também, né? Eu acho que a explicação mais legal para isso é entender a origem do pensamento, né, da concepção das lentes intraoculares, que o Ridley, aquele cirurgião inglês, ele lá nos primórdios, lá nos anos 40 para 50, ele percebeu que alguns pilotos da Força Aérea Britânica, da RAF, né, eles tinham eventualmente estilhaços e a cabine do avião já era feita com perpex, que é uma espécie de plástico, de acrílico, algo assim. E esses estilhaços, uma vez que eles atingiam e penetravam no olho, não criavam reação nenhuma de corpo estranho, não eram expulsos nem nada. E ali ele percebeu que, poxa, tudo bem, é um acidente, mas se eu criar algum dispositivo com esse material, eu posso implantar dentro do olho, não vai ser rejeitado. Então pensa que lá naquele tempo já tinha essa noção. Então o que evoluiu no acrílico hoje, cirúrgico, ele não tem rejeição de maneira nenhuma. Inclusive, acho que talvez o caso mais crítico que a gente possa pensar em implantar lente é com uveit, que é um olho inflamatório. A catarata, às vezes, ela surge pela inflamação. A gente implanta lente em olho inflamatório, às vezes inflama no pós-operatório mesmo e não rejeita, né? A lente, claro, tem que tratar a inflamação e tal, tudo mais, mas a lente fica lá e não tem rejeição não. Eu acho que a gente estendeu bastante o tema catarata, né? Acho que tem muitas questões, mas uma hora a gente vê que passa rápido quando a gente está falando disso, né? É verdade. Gente, assim, queria agradecer de novo a contribuição de vocês. Uma sequência de conversas aí que está começando, mas é sempre muito produtivo, né? Eu acho que tem muita informação para quem está querendo operar, para quem está pensando, tem um familiar que quer operar. Começa a buscar essas informações e ver aqui profissionais falando do que é do seu dia a dia, né? Que é muitas coisas assim tranquilas, muito mais tranquilas do que se imagina, né? Como que se pode pensar, como que se pode... Mas envolve um profissional que tem experiência, né? Então, encerrando, da minha parte, queria também encerramento de vocês, mas queria agradecer a conversa e dizer que a gente segue conversando nos próximos podcasts, né? E que está à disposição na clínica para atender. Eu acho que o tempo inteiro do vídeo aí o Rodrigo colocou o WhatsApp da clínica, que hoje é o melhor talvez dos canais para encontrar o pessoal lá, poder marcar uma consulta com qualquer um de nós. E aí, claro, quem consulta a gente analisa com todo o detalhe, né? E sabe se realmente é um caso para eventualmente um implante, para eventualmente um procedimento ou não, né? Exato. Obrigada mais uma vez, é muito divertido compartilhar, trocar experiências com colegas e dessa maneira também trazer um pouco mais de informação para o público. Estamos disponíveis, o WhatsApp da clínica, qualquer dúvida também é só entrar em contato. Obrigada. Também queria agradecer, estreando aí no podcast. Mas perdendo o medo do microfone. Foi muito agradável a conversa. Tem gente que virou cantor depois de começar em podcast. Estamos à disposição também no Instagram. Fazemos alguns posts informativos, né? Tanto no Instagram da clínica quanto os nossos. E também postamos dia a dia, né, doutor, das cirurgias. Então, para quem tiver o interesse, a gente está disponível aí para esclarecer dúvidas. Exato. Perfeito. Obrigado, gente. Boa noite.